Salve, salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, chegando aí para mais um giro de notícias e de informações do Mengão, e obviamente a gente vai estar aqui tratando sobre o treino de hoje, é isso mesmo, tá? O elenco tá de folga, mas teve jogadores que treinaram no dia de hoje, tem também atualização sobre a situação do Arrascaeta, do Guilherme Varela, tem notícia também para passar para vocês a respeito da notificação que o Flamengo fez com relação ao Internacional e o Corinthians, de olho na Libertadores, de olho também no confronto do Brasileiro contra o Vasco. Seleção brasileira já se apresentou, treinou e o Pedro participou da coletiva e trouxe algumas declarações importantes, além do sub-20 da seleção. Então, você que está chegando, tem muita coisa para a gente passar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo e minha amiga. Vai subindo esse like, você sabe que é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso trabalho. Quem não é inscrito, se inscreva, tem um botãozão aqui azul, vermelho, preto, não sei que cor está aparecendo para você, mas se inscreva para ajudar aí no nosso crescimento e quem puder, compartilha, tá bom? Manda para os seus amigos de maneira geral o conteúdo aqui do canal Visão Rubro-Negra. Vamos lá, primeira informação a respeito do Varela. A seleção uruguaia convocou hoje para os dois próximos jogos amistosos aí das eliminatórias da Copa de 2026, somente o Varela. Porém, o lateral tinha sentido dores no quadril direito e apresentou uma certa limitação no movimento. Sendo assim, o Guilherme Varela ainda não embarcou, está aqui no Brasil, irá se reapresentar na quinta-feira junto com o elenco, antes mesmo de se apresentar à seleção do Uruguai. Por quê? Primeiro, porque ele está suspenso do primeiro jogo. O Uruguai enfrenta o Paraguai nessa sexta-feira, dia 6 de setembro, mas o Varela não pode jogar. Então, o Flamengo primeiro vai reavaliá-lo para detectar se tem alguma lesão no quadril e se ele vai conseguir estar à disposição do Marcelo Bielsa no jogo seguinte contra a Venezuela pela oitava rodada das eliminatórias. Se ele tiver alguma coisa ali que for constatado nesses exames, ele não viajará, permanecerá no Rio de Janeiro para o tratamento da sua contusão. Atualmente, Arrascaeta, Vinha e De La Cruz, também lesionados, não se apresentaram e nem foram convocados. Falando sobre a Arrascaeta, o Flamengo está aproveitando esse período de data FIFA para estabelecer algumas estratégias e recuperar De La Cruz, Arrasca e Gabriel para os confrontos de volta da Copa do Brasil contra o Bahia. Antes de mais nada, vale ressaltar que antes dos dias de folga, Gabriel já tinha feito uma transição para retornar aos gramados. O nosso camisa 99 se recuperou de uma lesão muscular, tem grandes chances de ficar à disposição do Flamengo após essa data FIFA. A Arrascaeta ainda não começou esse processo, ainda está fazendo tratamento, fazendo juntamente com a fisioterapia para estar bem da sua lesão no adutor da coxa esquerda, mas o Flamengo vai trabalhando com a possibilidade de ter ele e de ter o De La Cruz contra o Bahia. Ainda falando sobre o Arrascaeta, hoje mais tarde, né, depois da nossa live, acho que era mais ou menos umas 4 horas, saiu uma notícia lá no portal Flau Web que o Arrascaeta está aí na mira de um clube do Catar. De acordo com esse site, as notícias ali envolvendo o rubro-negro, os gringos ofereceram 20 milhões de euros, cerca de 124,5 milhões de reais para convencer o Flamengo a topar o negócio pela Arrascaeta. Apesar dos números altos envolvidos na negociação, o Flamengo não quis nem ouvir, garantiu a permanência do uruguaio e o clube do Catar também estava disposto a pagar 2 milhões de reais por mês de salário para o nosso meia. Também tem a informação de Arrascaeta que ele não ficou sabendo dessa proposta e, nesse momento, nem cogita sair do Rio de Janeiro, está muito feliz no Flamengo e só vai deixar o Flamengo ou for para a aposentadoria, quando ele quer voltar para o seu país, ou então se for uma oferta muito fora da curva, algo que realmente não dá para recusar. Fora isso, zero chances do Arrascaeta estar viajando, né, para um outro continente por conta de algumas propostas medianas como essa. Ainda falando sobre recuperação, o Flamengo deu folga para todo o elenco, com exceção do Alexandro, Gonzalo Prata e Carlos Alcaraz. Os 3 reforços não tiveram folga hoje, treinaram normalmente no CT, amanhã vão treinar de novo, quinta-feira serão integrados ao elenco e assim sucessivamente. Informação também que veio do Flazoeiro. Então,
Os reforços, na verdade, não tiveram folga e já estão trabalhando, lembrando que o Flamengo está tentando fazer com que Alexandro e Gonzalo Plata estejam à disposição do Tite para o jogo contra o Vasco da Gama. Falando sobre Vasco da Gama, o Vasco tentou, nessas últimas horas da janela, uma negociação com o New Off Boy, que é o zagueiro Ian Glavinovic. O nome é um pouquinho difícil, ele tem 22 anos de idade, só que a negociação foi melada. Isso porque, obviamente, fechou na noite de ontem, meia-noite. E aí, o Vasco queria concluir a negociação por conta do momento da zaga do Vasco. Só que, como não conseguiu contratar, deve enfrentar o Flamengo, provavelmente, com Victor e Michael fazendo essa função. E aí a gente sabe que é o João Victor, na verdade, né? Ex-Benfica. O Flamengo sabe mais ou menos o caminho e conhece muitos jogadores, onde o Mengão teve um bom jogo no primeiro turno e a gente vai aguardar como será o comportamento do time nessa segunda etapa. Saindo do Campeonato Brasileiro e indo para a Libertadores, de olho também no Peñarol, nosso primeiro jogo dia 17 de setembro, o Peñarol também anunciou 2 reforços para essas partidas decisivas. Se trata do Rodrigo Pérez e do Alan Medina. O Rodrigo Pérez está chegando do Instituto Córdoba, da Argentina, e o Alan Medina está vindo do León, do México. Ambos já foram inscritos pelo Peñarol na Libertadores e estarão à disposição, né, para as quartas de final. Então, atenção, que a gente vai trazer em breve análise sobre esses reforços e também sobre o nosso adversário. Mais uma informação importante também vindo dos bastidores e a respeito da questão do jogo contra o Peñarol. Segundo o Eugênio Leal, da ESPN, o Peñarol, a diretoria, na verdade, do time, pediu que o Flamengo aumentasse a capacidade da torcida visitante nas quartas de 2.000 para 4.000 ingressos. Porém, a diretoria do Flamengo não disponibilizou, só deve colocar à venda 2.000 que são exigidos pela Conmebol. Então vai ser aquele famoso aqui e lá, né? O Flamengo colocou aqui 2.000, então provavelmente só terá 2.000 ingressos à disposição no jogo da volta. Informação do GE do Cauê Mota. A diretoria do Flamengo notificou Internacional e Corinthians por dívidas de Thiago Maia e Mateuzinho, respectivamente. O Internacional não pagou a primeira parcela das 10. Olha só, o Inter tem 10 parcelas. Ainda não pagou a primeira, que venceu dia 20 de agosto, no valor de 1,55 milhão, que no caso é 1.055.000. E o Corinthians já está com atraso há muito mais tempo com relação a Mateuzinho. O clube já pagou 2 parcelas pela compra, mas a terceira de 8 milhões venceu no dia 5 de agosto. Olha, cara, já tem quase um mês que o Corinthians está devendo e o Flamengo notificou a equipe paulista pela terceira vez pelo atraso do pagamento, assim como o Flamengo notificou hoje a questão aí do jogador Thiago Maia com o primeiro atraso da equipe colorada, tá? Hoje também teve a apresentação oficial da seleção brasileira e o treino, e o atacante Pedro, nosso atacante também do Mengão, deu uma entrevista coletiva lá na CBF, obviamente destacando alguns pontos relevantes para trazer para vocês. De todos os pontos, eu gosto de falar principalmente sobre 3. O primeiro foi quando ele abordou sobre a lesão que ele acabou de ter na coxa, e ele disse assim: a lesão já passou, estou zerado, graças a Deus. Não foi uma lesão tão grande, foi uma lesão na posterior e estou 100%. Espero que sim, que ele continue, né, bem e que ele possa estar à disposição em breve para os próximos jogos do Mengão. Ele também foi perguntado sobre o trabalho do Dorival Júnior no Flamengo, sobre o trabalho do Tite e também sobre ambos na seleção brasileira. E falou assim: são 2 grandes técnicos que têm o prazer de trabalhar. Cada um tem a sua característica, o seu jeito de trabalhar. São 2 grandes treinadores que conseguem ter a liderança de todo o grupo, incluir os jogadores na mesma ideia. E quando ele foi perguntado sobre o momento dele em 2022, sobre a oportunidade finalmente que ele recebeu como titular do Flamengo, ele disse assim: o Dorival chegou ao Flamengo em um momento onde não vinha tendo sequência de jogos, e foi importante para ele me ajudar muito. Espero que aqui na seleção possamos ter o mesmo ciclo vitorioso como tivemos no Flamengo. O Dorival venceu por onde passou e aqui não será diferente. Estar na seleção após o nascimento das minhas filhas é especial e não é fácil. São bem novinhas, mas é gratificante e vou dar o meu melhor também por elas. Então tá aí. É óbvio que o Pedro tem um carinho especial não só pelo Dorival, mas também pelo técnico Adenor. Saindo da seleção principal, indo para a seleção das categorias do Sub-20,
o Ramon Menezes convocou 4 jogadores do Mengão: Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, Iago e João Victor. O volante e os 2 zagueiros apareceram na lista inicial e o Matheus Gonçalves entrou de última hora, isso porque o meio-campista Alisson do Atlético Mineiro acabou sendo cortado por conta de uma lesão. Os treinos acontecerão na Granja Comari. O plantel terá aí 2 amistosos contra o México, que acontecerá nessa quinta-feira, o primeiro, e no domingo, dia 8, o segundo amistoso. E aí, depois disso, né, disputados aí às 6h30 no horário de Brasília, os jogadores estarão de volta à disposição, obviamente, também do técnico Tite. Tá, galera? Mais informações passaremos para você amanhã. Estaremos aqui de volta amanhã às 11h40, passando mais notícias do Flamengo e colhendo mais também coisas aí a respeito dos bastidores. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sino das notificações e coloque aqui abaixo o seu comentário, que a gente vai estar acompanhando aqui no canal Visão Rubro-Negra, tá certo? Uma excelente terça-feira para todos vocês, uma boa noite e até mais, nação.